Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre os desafios na educação. Os dados do IDEB indicam os desafios que a educação brasileira precisa assumir nos próximos anos. As desigualdades se acentuaram durante a pandemia da Covid-19. Já a volta às aulas provocou uma discussão interminável entre os docentes. E o retorno ainda não é 100% nas cidades brasileiras. Os desafios para superar a defasagem no aprendizado em destaque no Diálogo Jovem Pan. Bom, a nossa convidada é a secretária nacional de Educação Básica e diretora do Instituto Reúna, Kátia Smolli. Secretária, muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do Diálogo Jovem Pan, falando sobre um assunto importantíssimo que é a educação aqui no país. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre educação, prazer estar aqui com você. Bom, secretária, com tanta experiência que a senhora tem em educação, a gente viveu um período de pandemia, um período sem precedentes na história, né? Em relação à educação, as consequências são gravíssimas. A senhora concorda que o que piorou foi principalmente o aprendizado, algo que já era ruim ficou pior? A gente pode fazer essa leitura desse período que nós vivemos nesses últimos 2 anos? Tiago, nós podemos pensar assim, né? Nós vínhamos, os nossos resultados de fato não eram ainda maravilhosos, mas nós vínhamos de uma construção, né, seguidamente aumentando de aprendizagem e de fato a interrupção ela teve um papel muito importante no impacto da aprendizagem. O SAEB mede especialmente língua portuguesa, alfabetização e matemática, então é isso que nós conseguimos ver, mas a gente imagina por esses 2 componentes curriculares que outras coisas aconteceram, mas eu queria chamar a atenção que não foi só aprendizagem, sabe, Tiago? Nós temos as previsões de que há muitos adolescentes e jovens que não retornaram para as escolas. Então, nós também temos dados que são um pouquinho diferentes, ou muito diferentes ainda do SAEB, que mostram a evasão, né? E essa evasão mostra o quê? Essa evasão mostra o quê? Por que as crianças, os adolescentes, nesse caso, não voltam para a escola? Muitos, inclusive, passaram a ajudar até em casa por causa de problemas financeiros. São vários os aspectos? São, Tiago, olha, os estudos mostram que períodos de grande distanciamento da escola, por exemplo, uma greve prolongada, você já tem uma tendência dos adolescentes, especialmente os adolescentes, né, nessa faixa acima dos 13 anos e os jovens, saírem da escola. Nós já tínhamos um histórico de ensino médio, especialmente ali na primeira série do ensino médio, entre a primeira e a segunda série do ensino médio, dos estudantes evadirem. Então, você tem uma causa que vem desde a família precisou que eles trabalhassem, o país viveu, como outros países do mundo, uma crise social sem precedentes também, em função da pandemia, perdas de pessoas, perdas de arrimo de família. Hoje ainda havia um número enorme de adolescentes que perderam os seus cuidadores, né, fossem mães, pais ou mesmo avós, enfim, durante a pandemia, então certamente tem um impacto. Um outro impacto é que nós temos uma desigualdade de acesso à tecnologia e à internet que sempre foi muito grande, mas ela se evidenciou demais na pandemia. Não foram todos os estados e municípios que conseguiram garantir o acesso, então isso também afasta. E muitos jovens que optaram por não voltar, por exemplo, o ano passado pensando, eu volto num outro momento. Eu conversava com alguns secretários e secretárias de educação que estão muito preocupados com a quantidade de jovens, especialmente na idade do ensino médio, buscando cursos de educação de jovens e adultos, o que é interessante, mas preocupante, porque havia um movimento contrário, com mais acesso à escola e mais permanência,
nós tínhamos uma diminuição bastante significativa do número de estudantes em cursos de educação de jovens e adultos, e isso voltou a crescer. Então, você tem vários fatores, né? O estudante que diz, olha, eu já não aprendia na escola e agora não vou aprender, não tenho chance de continuar na aula por falta da tecnologia, por falta de acesso. O Brasil é um país de longas distâncias. O Brasil ainda tem municípios no país que não voltaram às aulas presenciais, ou voltaram agora em agosto. Então, essa desconexão, ela também é causadora do afastamento da escola, do desejo de não voltar. Então, você não pode atribuir a um fator só, né? Claro, toda vez que os índices do Ministério da Educação são divulgados, a gente constata muita diferença entre o próprio Brasil, né? Um país com muitas desigualdades, e na educação não é diferente também. Você tem uma escola A que tem um índice muito bom e uma escola C que tem um desempenho muito ruim. É possível pensar numa política pública para unificar isso, ou o Brasil sempre vai ser esse país com muitas desigualdades do ponto de vista da educação? É possível tentar melhorar isso? Olha, eu acho que sim. Na verdade, eu não acho. Eu tenho certeza que sim, queria corrigir essa fala, até por já ter sido secretária, por acompanhar a implementação de políticas públicas no Brasil todo, enfim. E o Brasil deu passos importantes para isso, Tiago. Eu queria dizer que a construção do Plano Nacional de Educação de 2014 trouxe muitos elementos para nós buscarmos essa política mais conectada e mais integrada e mais em regime de colaboração, pela própria forma como o plano foi feito. Nós podemos ter todas as críticas do mundo e devemos ter até para poder fazermos coisas melhores, mas a Base Nacional Comum Curricular é uma estratégia poderosa. Algumas pessoas dizem, olha, ela tem muitas páginas, outras pessoas dizem, olha, a proposta de alfabetização e língua portuguesa ainda não é igual, sei lá, a de outros, de propostas de língua de outros países. A matemática ainda podia ser de tal forma, e tudo isso pode ser verdade, mas nós temos uma base. E, inclusive, eu diria que os próximos anos não serão piores do que eles poderiam ser, justamente porque os estados e municípios, em regime de colaboração com o Ministério da Educação, trabalharam muito para construir seus currículos, e são os seus currículos que estão dando orientação para onde nós devemos ir, inclusive para fazer o que muitos países do mundo estão fazendo, de organizar uma certa priorização curricular. Então, para você não se desconectar da aprendizagem, que é uma coisa muito importante. Temos agora no Congresso Nacional a discussão do plano, do projeto de lei que pode instituir um Sistema Nacional de Educação, que define um pouco melhor as nossas atribuições como Ministério, né? Então, o poder federal e a relação e interconexão entre os poderes estaduais, municipais. Nós temos ainda muitas coisas para corrigir, como, por exemplo, a própria municipalização. Ela já está mais feita em alguns lugares até o final da primeira metade do fundamental e educação infantil. O ensino médio já está mais na mão dos estados, né? É a maioria dos estados que detêm as escolas públicas de ensino médio, mas o ensino fundamental dos anos, a segunda metade do ensino fundamental, né, os anos finais, ainda é um filho com dois donos, porque você tem quase 50% na mão dos municípios e um pouquinho mais de 50% na mão dos estados. Então, isso ainda precisa se definir. Mas nós estamos dando passos muito seguros no regime de colaboração. Acho que houve um fortalecimento de algumas instituições muito importantes, como o Conselho de Secretários Estaduais de Educação e a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o próprio Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais. A gente tem visto o movimento até do Tribunal de Contas
dos tribunais de contas estaduais. Por que eu estou dizendo tudo isso, Tiago? É possível, mas não é tarefa para poucos. É uma tarefa que precisa de uma coordenação nacional, isso é muito importante, de uma coordenação nacional que articule com os estados e municípios, que é o que a gente chama, inclusive na Constituição, de regime de colaboração, né? É um jeito da República Federativa funcionar, uma política que seja de educação, que seja política de Estado. Ela não pode ser política partidária. Você veja, o SAEB precisa ser olhado com muito cuidado, porque tem muitas distorções possíveis em vários lugares, inclusive assim, quantos alunos de fato fizeram o SAEB, quem são esses alunos, por que quando você pega resultados de avaliações locais de alguns estados ou municípios está dando uma discrepância grande do SAEB, provavelmente porque tem menos alunos que fizeram o SAEB. E esses alunos podem ter sido os melhores alunos, aqueles que tinham acesso à escola, à internet, enfim, mesmo o IDEB, né, que não mostrou ainda isso que eu te falei, da desistência, ele está mostrando um fluxo que é quase igual a 2019, quando a gente sabe que isso não foi exatamente o que aconteceu. Então, mesmo com tudo isso, você veja que língua portuguesa e matemática tiveram quedas muito acentuadas. Não vai ser tarefa para poucos. Não adianta ficar brigando qual é o modelo melhor de alfabetização. A questão é a gente juntar os melhores esforços para fazer uma alfabetização coordenada, para ajustar os projetos do governo federal, dos estados, dos municípios, juntar a força parlamentar, né? Os parlamentares também têm que assumir muito a responsabilidade que eles têm por uma educação melhor nesses países, né? No nosso país, até chegando lá as famílias, a comunidade. Só que nesse caso, o governo federal, os estados e municípios têm um papel muito importante, porque, afinal de contas, eles regulam o financiamento, a formação de professores, a organização da implementação das políticas, mas o Brasil precisa ter continuidade. Se nós não tivermos uma política de Estado para a educação que transvase para governos específicos, vai ser muito difícil alcançar esse resultado. Agora, tem possibilidade. Outros países alcançam índices melhores, mesmo tendo populações muito grandes. A gente tem visto resultados muito promissores na Índia, na própria China, né? A gente já tem outros países de dimensões continentais, como o Canadá, por exemplo, o próprio Estados Unidos, que tem resultados melhores que os nossos. Então, é possível, né? Estamos aqui com a Kátia Smolli, que é diretora do Instituto Reúna, ex-secretária nacional de Educação Básica. Bom, secretária, a senhora falou na recuperação, como que é possível correr atrás do que já foi perdido e que nós temos que recuperar. Agora, de todo o ciclo de alunos, desde o começo até o fim, até esse período pré-vestibular e pré-universidade, qual desses ciclos mais sofreu com a pandemia? Ou foi uma consequência igual para todos esses ciclos? O que você recupera mais? As crianças ou os adolescentes? Ou o desafio é para todos os setores, para todos os ciclos? Olha, não, os desafios são diferentes, Tiago. Quanto mais para frente o estudante estava na escola, você pega, por exemplo, 2020 e até mesmo 2021, quando nós voltamos para a escola, ou algumas regiões do país voltaram para a escola a partir de agosto, setembro. Sem dúvida, quem estava na terceira série do ensino médio teve uma perda e eles já saíram. Então, nós precisamos olhar com atenção para
isso, porque eu diria que nós temos o ensino médio numa situação bastante promissora, mas muito desafiadora, porque nós estamos com os estados começando a implementação do novo ensino médio, o que não é ruim. Então, eu não sou a favor que nós interrompamos isso, nós precisamos avançar, porque esse novo ensino médio tem mecanismos para apoiar, especialmente os estudantes de primeira e segunda série a avançarem bem. Mas nós sempre precisamos pensar que o tempo deles, quanto mais para frente na escola, o tempo é mais desafiador para a recomposição das aprendizagens. A outra coisa que nós precisamos pensar são os anos terminais de ciclo, especialmente o 5º ano deste ano e o 9º ano deste ano. Por quê? Porque os estudantes que estão no 5º ano deste ano, eles, em 2020, eram estudantes que estavam no 3º ano. Então, eles não fizeram o 3º ano e eles talvez não tenham feito o 4º ano. É quase como se eles tivessem pulado do 3º para o 5º e depois ali do 7º para o 9º. Você tem aprendizagens muito importantes ao longo de toda a escola, mas especialmente nessas séries muito importantes. Então, nós temos que olhar tanto para o 5º ano quanto para o 9º ano de uma forma muito cuidadosa. E, inclusive, esses estudantes que estão no 5º ano e no 9º ano não são os que fizeram a prova do SAEB e provavelmente são estudantes que não vão fazer a prova do SAEB porque eles não vão combinar com o ciclo o próximo ciclo da prova. Então, nós precisamos tomar cuidado com esses estudantes e termos olhares próprios para eles, formas específicas de fazer essa chegada na escola para garantir a continuidade. Eu diria que, ainda que o impacto seja grande em toda a escola, mas se você pensar no ensino fundamental, por exemplo, 1º e 2º anos, o tempo deles é muito grande ainda pela frente. Nós temos que fazer o que estava previsto com eles. Não precisamos fazer tantas coisas além de o que eu costumo dizer para as redes, fazer o arroz com feijão bem feito, que é siga seu currículo, foque na alfabetização, na matemática, no desenvolvimento integral dessas crianças, eles vão, mas a partir do 3º ano precisam de ações muito específicas. Então, elas vão ser coordenadas, elas não são só da escola. É um conjunto, Thiago, que vai desde pensar como é que você vai ensinar as habilidades prioritárias. O Instituto Reúne, inclusive, fez um trabalho para apoiar estados e municípios, que foi justamente pegar os currículos e fazer uma proposta de uma versão priorizada para você ter critérios para dizer como é que nesses anos eu vou ensinando aquilo que é prioritário para eu fazer esses alunos avançarem bem na aprendizagem. Mas você precisa pensar tempo, você precisa cuidar da formação do professor. Então, as redes públicas, estaduais e municipais têm um papel enorme nessa coordenação, junto com seus conselhos estaduais e municipais, porque eles precisam ajudar as escolas a fazerem isso. Então, hoje, o SAEB, com todos os problemas que possam ter, que ele possa ter na sua execução, ele é muito bom, ele foi muito importante, porque nós temos. Você tem estados e municípios que fazem as suas avaliações diagnósticas, essas avaliações de escala, e elas são muito importantes, mas não é todo mundo que consegue fazer. Então, por isso o SAEB é importante. Por meio do SAEB, eu posso olhar para o 5º ano e dizer como é que eu vou cuidar desses estudantes para frente e como é que eu vou cuidar para que eles cheguem aqui daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui a 3 anos, de uma forma melhor, né? Então, um bom currículo, avaliação, uma formação de professores, escolher bem o que você vai propor para fazer. Essa coordenação feita por estados e municípios com as suas redes é bastante importante. E eu só queria chamar a atenção para um ponto. Nós precisamos cuidar do ambiente da escola, Thiago, porque você deve ter ouvido falar, isso está na mídia, não é? Que nós estamos com muitas questões de incidência
incidência de estudantes passando mal na escola, um índice de agressividade nunca visto. Então, é preciso que nós olhemos também para o estar bem na escola, o bem-estar da escola e na escola. E isso envolve estudantes, mas envolve também professores, né? Porque os professores também viveram situações desafiadoras. Então, acho que esses pontos eu ainda traria, Tiago, não só respondendo a sua pergunta de quais são as principais etapas que sofreram, mas dizendo alguns pontos de cuidado, complementando a minha resposta anterior. Sem dúvida. E, secretária, pela sua experiência nessa área da educação, originalmente a senhora é professora de matemática, inclusive, né? Tem uma experiência muito grande nessa área. Eu pergunto, em relação aos alunos, aos estudantes e em relação à convivência entre eles, porque a pandemia tirou isso também. Então, nós temos o aspecto pedagógico, mas também um aspecto social em que eles deixam de conviver. Aí, talvez, o impacto fica para os alunos mais velhos um pouco, os alunos que estão quase lá decidindo o que vão fazer para o vestibular, fazer o Enem, por exemplo. O que a gente pode destacar de impacto negativo na falta de convívio entre as crianças? Olha, nós já falamos do impacto na aprendizagem e ele é muito ruim para a matemática, só deixando um ponto aqui. Isso está acontecendo no mundo todo e claro que num país como o Brasil isso ainda é um pouco mais acentuado, porque a diferença e a não aprendizagem de matemática ela já vem se mostrando um desafio muito grande para nós. Mas acho que o que fica muito claro nessa convivência é você olhar para escolar, é você olhar para fatores que tem muitas variáveis. Por exemplo, os educadores e educadoras dos anos iniciais e da educação infantil têm falado da perda de autonomia das crianças, que as crianças perderam o contato com a escola, então elas têm um desenvolvimento de fala menor do que se via antes, porque a escola e os amigos são muito potencializadores da oralidade, do conhecimento de novos conhecimentos de palavras novas. Elas ficaram muito mais sensíveis a ficarem distantes das famílias, perderam alguma coordenação motora no sentido amplo, e a gente acha que uma das coisas é porque ficaram muito tempo na tela e Tiago, não vou nem julgar os pais, né? Porque as famílias, os cuidadores, enfim, também tiveram desafios lá. Acho que esse ambiente de insegurança de perder pessoas queridas, de repente você ficar sem seu pai, sem sua mãe, sem seu cuidador, para onde eu vou agora? Eu só tenho essa pessoa aqui comigo e se acontecer alguma coisa, nós não sabemos o que aconteceu nesse ambiente fechado. Nós não sabemos o que essas crianças e esses adolescentes e esses jovens viveram. E, Tiago, é muito interessante porque é tanto a perda da aprendizagem quanto, especialmente, essa questão desse convívio social, do impacto que a falta do convívio social teve, ela não está se mostrando só na escola pública, ela está se mostrando igualmente grave no país inteiro e em todos os tipos de escola, né? Então, nós ainda carecemos de estudos para entender exatamente por que isso está acontecendo. Nós só temos suposições, mas a escola e as redes, de modo geral, sejam elas públicas ou privadas, elas precisam cuidar muito seriamente desses dois atores, né? Porque não tem sido fácil. Nós somos professores, temos muita experiência para lidar com muitas coisas, mas nós temos experiência e formação para lidar com casos de violência extrema. Nós não temos
condição de lidar com casos de automutilação, né? Inclusive questões relativas a tentar contra a própria vida muito mais graves do que a gente imagina. Então, os equipamentos sociais precisam estar muito ao lado da escola, dos professores e dos próprios estudantes. É claro que a escola, essa escola que acolhe, que escuta, que põe atenção nos professores e nos estudantes, ela tem um papel importante. Nós já sabemos, a Organização Mundial de Saúde tem um trabalho muito interessante sobre escolas promotoras de saúde, e entre os fatores de escolas promotoras de saúde tem a aprendizagem, tem o currículo, tem a formação do professor, mas, Thiago, tem muito apoio da rede que oferece grupos para ajudar os professores a pensarem sobre essa questão, grupos externos que ajudam a entender como é que eu posso acolher os estudantes em situação de altíssima vulnerabilidade social, porque também tem questões de fome. A gente tem visto aumentar muitíssimo a violência contra a mulher. Então, são múltiplos fatores que precisam ser cuidados. É por isso que eu falei que não dá para atribuir tudo à escola, sabe, Thiago? Acho que é um esforço social enorme que nós temos que fazer para apoiar os professores, as escolas e, claro, os estudantes nesse momento. Mas os impactos, então, vão desde coisas assim que são muito fáceis de lidar, como introduzir, ajudar os estudantes a falarem mais, a se exporem mais, a conviverem, até coisas muito mais graves e que aí a escola sozinha não vai dar conta mesmo, né? Claro. Secretário, é possível fazer uma projeção, um cálculo? A gente vê muitos institutos fazendo essa projeção de quanto que o Brasil regride com a pandemia. Muito se fala em 10 anos que o Brasil vai ter que correr atrás disso. É possível dar uma noção de tempo assim ou tudo é chutômetro porque estamos vivendo uma situação muito nova, né? Olha, eu diria para você o seguinte, eu não usaria essa palavra chutômetro, porque tanto a educação quanto as estatísticas, a área de saúde, de fato elas se mostraram muito incríveis nesse período, seja para o desenvolvimento, né, da vacina, seja para entender um pouco o que estava acontecendo, e o mundo se juntou muito. Eu acho que nós temos vários organismos internacionais com muita capacidade, fazendo coisas muito relevantes na área de pesquisas sobre impactos, tanto na saúde da aprendizagem, quanto na questão emocional, quanto no impacto para os professores. E aí nós temos essa questão muito forte de termos dados importantes. Então, se pega dados da Unicef, do Unicef ou do Banco Mundial, eles meio que se organizam nessa ideia de que nós temos aí um aumento muito grande de estudantes que vão chegar ao terceiro ano, tanto este ano quanto pelo menos nos próximos 2 anos, ainda sem alfabetização adequada. O próprio Saeb mostrou que os nossos estudantes de 9º ano estão com aprendizagens equivalentes ao 5º ano, alguns até o 3º. Então, sim, as estatísticas mostram isso. Então, por um lado, é muito desafiador você dizer, olha, regredimos, voltamos a patamares de 10 anos atrás. Por outro, nós também não podemos pensar em terra arrasada, sabe, Thiago? Eu tenho falado muito isso. A educação já é um lugar no qual nós temos toda uma movimentação e um conhecimento, uma capacidade instalada de conhecimentos que nos permitem não deixar que o diagnóstico seja o prognóstico. O que significa isso, né? Tá bom, o diagnóstico está aí, mostrando que os dados não são bons, que a gente tem que evoluir muito, que nós tivemos perdas, que elas foram significativas, mas isso é o diagnóstico.
um esforço grande nacional de educadores, de organizações da sociedade civil, especialmente dos governos federal, estadual, municipal, num grande regime de colaboração. Os parlamentares que podem destinar no próximo ano suas emendas parlamentares para apoiar a educação, não para comprar carteira. Não é que escola bem arrumada de aluno seja boa, mas nós precisamos de outras coisas. A gente precisa apoiar a formação de professores, nós precisamos destinar dinheiro para a saúde, para organizar apoios exatamente para lidar com a saúde mental. Então, se esse esforço coordenado, a gente tem como sair desse diagnóstico e fazer com que ele não se confirme, que ele seja agora, mas que nos próximos 3 anos, e eu vou te dizer que os próximos 3 anos são muito relevantes, que as políticas educacionais se juntem num grande esforço para apoiar estados e municípios, especialmente as escolas, seus professores e os seus estudantes, a avançarem, né? Nós temos muitos recursos para isso em vários sentidos diferentes, mas verbas são sempre muito importantes. Claro. Secretária, temos 1 minutinho para a gente encerrar. Já peço até as considerações finais sobre esse assunto tão importante aqui, mas eu não posso deixar de perguntar o seguinte: as escolas demoraram para retomar, para voltar ao normal? Porque a gente até ouviu aquelas frases: os bares já voltaram, as escolas não voltaram. O Brasil demorou para retomar, para recuperar as aulas? Tiago, infelizmente sim, né? Eu disse para você lá no começo da nossa conversa que nós ainda temos escolas que estão em regime de distanciamento, isso com todas as consequências, porque os estudantes ainda não acessam os conhecimentos escolares, e algumas que voltaram ainda mais tarde, para além dos 700 dias que o Brasil ficou ali com as aulas ou remotas ou paralisadas, enfim. E aí eu preciso dizer, Tiago, vamos assim, a César o que é de César, não é? Porque nós tivemos algumas lideranças educacionais que fizeram muito pela volta às aulas, um esforço muito grande, outras que não fizeram tanto, mas ao final e ao cabo, nestes momentos, a partir da vacina, e eu acho que até a vacina nós tínhamos mesmo um cuidado enorme para tomar, mas a partir da segunda dose da vacina nós temos pais que não vacinaram as crianças e os adolescentes, precisam vacinar, e decisões que são de secretários municipais de educação, estaduais de educação, e aí cada um com a sua consciência está fazendo ou não fazendo aquilo que deveria fazer, né? Então, justiça seja feita. Eu acho que esse esforço, de fato, ele é muito grande e precisa ser tomado como custo. E a sociedade que também não cobrou, né? Então, cada um teve a sua responsabilidade. O que eu acho importante nisso, já para finalizar, é que nós pensarmos nisso. É possível avançar, mas nós precisamos unir esforços. E aí, já, Thiago, dizer que é sempre um prazer conversar com você. Queria te agradecer muito a oportunidade e dizer que estou aqui, que esse país conte com a educadora que vai ser educadora para o resto da vida. Obrigada, viu, Thiago? Espero ter contribuído. Com certeza. Muito obrigado, secretária, pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. A gente conversou com a Kátia Smolli, ex-secretária nacional de Educação Básica, e hoje dirige o Instituto Reúna. A você, ouvinte, a você, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Um abraço.